Pronto, pode começar, Nath. E aí, gente? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Somos. Hoje a gente tem o prazer de receber o pastor Alcindo e a Érica, num assunto polêmico. Não é polêmico assim. Um assunto divertido. A gente vai tirar a dúvida de muita gente aqui, viu? Inclusive... Exato. Acho que é a dúvida do Breno, na verdade. E aí, o nosso assunto de hoje é: existe alma gêmea? E antes da gente começar com essa pergunta, a gente tem que saber dos nossos convidados, né? Então, eu queria que os nossos convidados se apresentassem, contassem um pouquinho da história de conversão de vocês. Uma honra os dois estarem aqui. Quanto tempo de casados? 21? Nós temos 21 anos de casamento. Caraca, nos casamos... É minha idade. Não, mais de 25, né, meu bem? E ó, já começou a polêmica. Você vê, não tem alma gêmea mesmo. Mas conta aí, como é que foi a história de conversão dos dois? Se quiser começar pelo casamento, pode começar também a história do casamento, como se conheceram. Eu vou falar sobre a minha conversão, porque é uma coisa muito importante para mim, na minha vida. A minha família não é uma família de berço evangélico. Minha mãe era muito católica, meu pai tinha acesso a umbanda, mesa branca, e os dois se casaram e quando eu tinha de 8 para 9 anos, os meus pais tiveram uma grande dificuldade no casamento e uma pessoa apareceu na porta da nossa casa dizendo que Deus tinha mandado ela lá. Nossa. E naquele momento o Senhor fez uma mudança na nossa família, total e completa. E a minha conversão de fato, meu momento com Deus foi num acampamento. Eu tinha 13 anos, exatamente. Eu tinha 13 anos e o Senhor ali me salvou e me resgatou de fato e de verdade e fez uma grande mudança na minha vida. Que bom. Mas com seus pais não sendo cristãos? Meus pais já eram cristãos. Eu ia à igreja, mas a minha que é engraçado, que é uma coisa que a gente tem que pontuar. Porque tem pessoas que têm esse momento especial com Deus, que foi o meu caso, foi algo muito impactante, foi de muito sentimento, mas de muita razão ao mesmo tempo. Mas não foi no momento que eu entrei na igreja. Então, nem sempre o momento da conversão é no momento que você entra na igreja, que você começa a caminhar. Pode ser depois, que foi o meu caso. Então, a gente frequentava a igreja. Para os meus pais foi naquele momento, mas para mim foi um pouco mais para frente, né? Que legal. Desde os 13, então. Então, pequenininho. Que eu tive realmente meu encontro com Cristo. Legal. E aí vocês permaneceram na mesma igreja? Sim, na denominação presbiteriana, sim. Depois nós fizemos... tivemos que sair da igreja onde nós estávamos para ir trabalhar numa igreja um pouco menor. E o meu pai começou a trabalhar como diácono, minha mãe começou a dar aula, e era uma igreja tão carente, tão pequena, que eu comecei a dar aula para as crianças nessa idade de 13, 14 anos e fazia de um tudo. Desde limpar a igreja, que meu pai abria a igreja, né? E fazia, eu ir junto com ele para limpar os bancos da igreja, ilustrar móvel nos bancos, era uma coisa, um primor, né? E também para trabalhar fazendo outras coisas. E a gente ficou nessa igreja até eu me casar com esse cidadão aqui do céu. Eita, nós. Agora é você, hein, pastor? E esse cidadão do céu? Essa alma gêmea, né? Não, mentira, gente. Alma gêmea. Prazer estar aí com vocês nessa tarde. É um prazer, tá, gente? Na verdade, o processo de ter sido aceito por Cristo foi um processo. Desde de menininho, eu já comecei a ter experiências com Deus. Mas eu acredito que nos meus 12 para 13 anos, eu tive um período de oscilação na vida cristã. Que é a fase, né? Tive várias dúvidas, tal, mas eu tinha consciência de Cristo. Por isso que eu falo que foi um processo. Agora, o momento que realmente eu assumi um compromisso mesmo com Cristo no reino, de levar a sério mesmo, de
de ter uma mudança radical até no comportamento, em todos os sentidos, foi quando eu tinha 14 anos de idade. Isso foi em novembro de 1986, no finalzinho de novembro, chegando próximo à comemoração do Natal, né, que começava logo em dezembro, lá na nossa igreja em Ermelino. O meu pastor, o pastor Paulo Vasconcelos, que é primo da Rose aqui, Quirino, ele fez um sermão lá em 1 Tessalonicenses sobre a fé, o amor e a esperança. Viva a memória do meu marido. E aí, no final do sermão, eu estava impactado com aquele sermão. No final do sermão, ele se ajoelhou no púlpito. Lembro como se fosse hoje. E ele falou assim, todos aqueles que foram tocados pela palavra e querem vir aqui, se ajoelharem comigo e pedirem para que Deus faça de vocês pessoas com amor, com fé e com compromisso, por favor, venham aqui. Eu levantei do meu banco, do banco que eu estava sentado, eu levantei já chorando. E assim, sabe quando a mensagem pega fogo aqui dentro? E aí eu fui, me ajoelhei bem perto do pastor. Eu gostava muito dele, né? Gosto até hoje. Ajoelhei, chorei e eu falei, Deus, a partir de hoje eu quero ser um cara diferente. Eu quero que tu me ajudes a ser uma pessoa com amor, com fé e com compromisso de verdade. Impactou mesmo. Então eu ia nas festinhas e tinha aquela... Eu não ia. Os bailinhos, baladinhas. Então, Eu não. Eu nunca fui... Nos nunca fui episódios da bagunceiro, vida. Nunca fui bagunceiro, nunca... Como o preletor estava falando aí, eu também nunca fumei maconha, nunca fiz sexo antes do casamento, nunca beijei uma menina assim para ficar, nunca roubei, nunca matei, nunca... Toda a lista. Nunca fui... É aí que chega um cara e Certo. fala, meu, o que você tá aproveitando da vida? Fui, entre aspas, o crentão, né? Mas eu percebia que eu precisava realmente assumir um compromisso com Cristo. Então eu creio que minha conversão foi um processo, mas o dia de, assim, realmente assumir um compromisso com Cristo foi esse dia. Caramba. Com 14 anos, e exatamente nesse dia também eu senti da parte, se é que eu posso usar essa expressão, né? Eu senti da parte de Deus a dotação para o ministério pastoral. Porque quando ele falou de compromisso, eu respondi no coração, né? Olhando para a exposição das Escrituras Sagradas, e eu falei, eu quero ter compromisso contigo, eu quero ser usado do jeito que o Senhor quiser me usar. Então, foi assim, foi um marco. Sei. Mudei que legal. completamente a minha dinâmica de espiritualidade. E como é que foi? E como que foi o dia que você falou do dia que você foi tocado por Deus? E quando foi o dia que você foi tocado pela madame aqui? Num bailinho, pelo jeito não foi. Foi num bailinho? Agora eu quero Foi ver. num bailinho? Vamos testar aqui, ó. A gente tá se tá testando as certo. respostas dos dois Tá aqui. certo o histórico. Foi num Foi bailinho? engraçado. Eu era seminarista, o meu cunhado era seminarista também. Não sei como nós dois fomos convidados para estarmos na mesma congregação. Eu pregaria e a banda dele cantaria. E aí eu tô sentado lá, eu vejo uma menininha, tava com um agasalho azul. Quantos anos vocês têm de diferença? Temos 6 anos de diferença. Na época você tinha... Na época eu tinha 24. Ela 18. Tinha 18. 17. 16 para 17. Eu tinha 23 e ela tinha 16. 16 para tá. 17. 17, 17. Tá. Lembra até ganhou pontos, que ele lembra até Da roupa. roupa. Não, a memória do com uma Alcindo é um camiseta primor, branca gente. e um agasalho azul. É um Aí primor. eu sentei do lado do irmão dela. E aí eu olhei, Do lado do meu irmão ainda. eu gostei Mais da velho? menina. Meu irmão mais velho. Nossa. Também, Eu 6 anos mais gostei, velho é que da eu. minha idade ele.
eu gostei da menina. E você falou pra ele? Não, eu falei, cara, eu não sabia que era irmã dele. Falei, cara, quem é aquela menina do meio? Interessante, a menina. Nossa. Ele é muito interessante, mas não é nada pro seu bico, porque ela é minha irmã. Nossa! Meu cunhado é bem secão. Qualquer dia vocês convidem ele pro podcast. Ele é uma Ele figura. é uma figura. E eu falei, cara, mas só apreciei. Ela tem namorado? Não tem namorado, mas não tem nada a ver com você, não é pro seu bico e você fica na moral. E aí, no final do culto, eu fui lá para cumprimentá-la, né? Seja bem-vinda. Sou seminarista e estudo junto com seu irmão. Aí, beleza. Mas me interessei por ela bastante. E aí um dia... Dormiu pensando nela. Um dia nós fomos com uma turma Mais ou de menos, seminário. Nós fomos Pensando em mim e outras também. Nós tínhamos um trabalho. Era uma turminha, Sei. um grupinho. Nós tínhamos uma turma lá no seminário e a gente tinha um trabalho para apresentar e o Nelson fazia algumas matérias com a gente à tarde. Ele estudava à noite, ele era da turma da noite, nós éramos da turma do diurno. E aí o grupo, nós caímos juntos e aí marcamos um sábado e marcamos na casa deles. E aí eu chego lá, conheci minha sogra. Nossa! E ela Ama, estava na meu- cozinha. Ama esse homem de minha Deus sogra aqui. é- Que, olha, Isso olha, foi paixão à primeira vista. Então, sua sogra eu com digo você. que minha mãe tem, assim, 70% da motivação pra gente casar, de estar junto, porque a nossa história é bem longa, a gente se separou num momento. Então já tá a Nossa, dica. Primeiro conquiste a como mãe. solteiro, como né? solteiro. Aí Minha mãe ficou firme e forte ali, todo dia lembrando Ela desse fez homem um do Senhor. acordo. eu Ô, brinco produção, sempre. tem uma caneta aí. Não, ela fez um acordo comigo no Dia dos Namorados. Eu dei a tem- poupança, ela deu o pé. Mas tem porquê. Mas continua pra gente seguir o rumo histórico. E aí ela tava lá, deu umas paqueradas. Eu percebi que ela deu retorno e tal. Mas ela não- tava na cozinha, ela tava lavando o quintal, entrou. Lembra? Você tava lavando o quintal, entrou. Isso Não, foi... não lembro, amor. Eu fiz assim, mas a memória é só sua. Isso foi um tempinho depois, alguns meses depois. E aí troquei ideia, eu percebi que o irmão dela já ficou... Pistola. Nossa, ficou pistola, ficou bravo pra caramba. E aí eu percebi também que a minha sogra gostou de mim. Pô. Quando eu tava indo pra ir embora no portão, a minha sogra falou, eu quero que você venha aqui um dia jantar conosco. Não, mais Olha! convém agradar a sogra do que o irmão. Verdade. Aí, beleza, Ô, gente, traz uma caneta pra mim, velho. Deixa eu anotar essas coisas. a gente passou um tempo, aí ela demonstrou interesse. Naquela época não tinha e-mail, não tinha Era carta. celular, era carta. Mas como assim demonstrou interesse? Você deu uma piscadinha Carta e pra orelhão. ele? Ele conversava comigo e eu ficava conversando com ele. O interesse era a gente continuar conversando, né? Não, Tá. não dá desculpa e sair andando. Entendi, porque entendi. eu não tinha interesse no cara, eu ia embora. Eu falei, dá licença que eu tenho que ir ali e já volto. E com ele, não, a gente conversava mesmo. E não existia essa coisa de tecnologia. Então, era carta mesmo, a gente mandava carta. E eu mandava cartinhas para o seminário para ele. Que legal. Falando coisas de Deus, né? Porque a minha Varão ideia ungido. E eu não tinha na minha mente, no meu coração, a ideia de casar com um pastor. Nunca quis casar com um pastor. Na verdade, a minha ideia era ser missionária. Meu coração era missionário, sempre foi missionário. Mas o Senhor quis outras coisas para mim. E aí, houve esse interesse. Eu via nele um cara que eu achava que era a característica de Deus para a pessoa que eu queria casar. Oh, sim. Que era um cara- Caraca. Um cara que estava diante de Deus sempre, que estava nos caminhos do Senhor, um homem honrado. E o ministério pastoral, o povo antigamente achava que a gente queria ficar com um menino pastor, né? Porque era fama. E eu pensava, meu Deus, que fama, né? Então você já Vida tinha... doida, vida maluca, não é nada disso. E eu
eu falei, não, eu vou investir nesse cidadão. Então, você já tinha uns pré-requisitos na sua cabeça, então. Tinha. Um cara tinha que ser um rapaz de Deus, que tivesse a mesma fé que eu. Morenão, alto, bonito. Eu sempre gostei de homens Erika negros. sempre curtiu um pagode, né? Eu sempre gostei de homens negros. Ele é o café com leite, entendeu? Eu gostava, né? Nossa, gente, tem história dessa minha cor na família da Erika. É sério? E aí eu buscava alguém que tivesse a mesma fé, mas também estivesse no mesmo, não é mesmo nível, mas que tivesse uma sintonia, coração que buscasse a Deus como eu também buscava. No objetivo. Não dava para ter uma disparidade, porque eu falava assim, como é que eu vou casar com alguém que discorda do que eu tenho confessado como fé, que discorda daquilo que eu acredito. E ele tinha esses requisitos. E você, pastor, qual que eram os seus requisitos? Morena, alta. Quando que você percebeu, por exemplo? 90, 60, 90. 90, 60, 90. E crente. Meus requisitos, assim... Tinha que ser bonita, gente. Lógico. Todas as meninas que ele falou que paquerou, que ele namorou, que ele pediu, porque ele pediu Deus e o mundo pra namorar, né? Tudo era bonitona. Então, assim, eu fiquei feliz, porque, nossa, eu entrei no patamar dos bonitona, então, né? Porque eu não me achava bonita, nunca me achei. Beleza, aquilo que preenche o olho do outro, é isso. A Erika era uma figura. Não existe... Ela usava um óculos bem assim, forte. Mas era mais grosso. Fundo de garrafa, assim, questão de garrafa. Vocês não têm noção. Pra ela mostrar pra mim, a gente já namorando, pra ela mostrar o óculos foi uma batalha. Não, eu usava lente de Só contato. a lente pra eu não ver. De jeito Caraca. Mas os meus requisitos basicamente são os mesmos que os da Erika. Mas assim, eu procurei sempre uma garota, claro, da mesma fé. Nunca. Uma vez diríamos que eu tive um namorico com uma vizinha minha, mas aí eu a levei para a igreja. Ela estava completamente apaixonada por mim, o nome dela era Fátima. E eu falei, Fátima, o seguinte, a gente pode até namorar. Ela me deu muita atenção. E era uma garota legal, mas mundana, né? Esse termo até antigo, né? E não batia, né? E aí ela foi na igreja um tempo, ela falou, não, sou católica. Não. Eu falei, beleza, então você segue a sua vida que eu sigo a minha. Não batia, não tinha. E como eu estava num processo de maturação enorme, mesmo sendo jovem, eu falei, não quero nem pensar na possibilidade de uma moça que não tenha compromisso com Deus. Então eu a levo para a igreja, quando ela for tocada por Cristo, aí eu começo a namorar. Então o meu requisito era bem básico. E não é só a mesma fé. Porque eu já estava num momento da caminhada com Cristo que eu estava já engajada na igreja. A maturidade espiritual, né? Eu já estava engajada nas ações da igreja, nas atividades da igreja, no reino, de proclamar o evangelho. E ter alguém do meu lado que também quisesse isso fazia toda a diferença. Porque por mais que a pessoa tenha a mesma fé que você, mas não tem a mesma disposição de caminhar na igreja, de caminhar fora da igreja, de buscar o reino em primeiro lugar e trabalhar realmente a ideia do evangelizar, do ir e pregar, não cabia para mim, né? E eu via isso nele. Isso não quer dizer que eu não namorei quem não era crente. Namorei quem não era crente. Meu pai vai ficar sabendo agora disso, né? Kleber, o nome do cidadão. E é engraçado que eu terminei dele falando exatamente isso. Eu falo, cara, você não é crente, cara. Você não professa a mesma fé. E ele não entendia, porque ele falou assim, nossa, eu sou um trabalhador, sou bom. Eu falei, você é um bom menino, mas não é um bom menino pra mim. Tem que ser um cara que o problema não Deus. É você, sou eu. O problema sou eu. Sou eu o problema. Mas vocês tocaram num ponto bom agora, que assim, eu acho que muitas pessoas da igreja, jovens, adolescentes, eles ficam na dúvida, né? Quais tem que ser os requisitos que eu preciso? Tem gente que faz uma lista gigante de requisito, além do requisito
cristão, além do requisito. Eu achei isso interessante, você falou da maturidade espiritual, ou tá no mesmo, né, trabalhar na igreja e tal. Que recomendação vocês dariam, assim? Quais os requisitos que as pessoas têm que procurar para um outro, assim? Eu acho que o requisito, ele vem da sua maturidade espiritual. Porque você faz listas com coisas que naquele momento o seu coração deseja. E depende de que momento você está com Deus. Então a sua lista vai mudar de acordo com a maturidade que você tem diante de Deus. E se você produção, quer... traz uma borracha pra mim agora. Traz uma borracha pra mim agora. Porque, por exemplo, naquele momento em que eu estava com o Alcindo, quando eu namorei a primeira vez, eu não estava na minha maturidade cristã como eu estava quando eu comecei a namorar com o Alcindo. A ideia não era mais somente... Claro que a gente buscava alguém alto, bonito, a gente quer isso tudo. Mas era muito mais o requisito de alguém com a mesma fé e aquilo que eu tinha no coração. Meu coração fervia pelo evangelho. E eu precisava... Eu buscava primeiro isso na pessoa, né? Já tá para ali, amor, pode falar. Tudo tem a ver com a espiritualidade bíblica. Você pega o texto lá de Amós. Claro que tem um processo do contexto, mas a pergunta lá é: como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Acho que é Amós 3:3, se não me falha a memória. E você pega o texto de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: que comunhão há das trevas com a luz? E lá a ideia também é de relacionamento. Quando eu escolho uma moça, é claro que eu tenho conversado com bastante casais, que principalmente homens que não eram cristãos, as moças que acabaram se casando com caras não cristãos, na nossa época, caras mundanos, nós falávamos assim, e Deus teve compaixão e converteu o cara. Mas essa não é uma regra. E se podemos evitar, e tem um lado drástico também, muitas mulheres sofrendo hoje, em termos de fé, porque elas estão firmes na igreja e os maridos só atrapalham, porque não comungam da mesma fé. Sim. Esse é um critério importante, porque assim, envolve o presente e o futuro. Então eu preciso pensar em me relacionar, e esse papo é furado. Não tem ninguém na igreja. Claro que tem. E se não tem na sua igreja aqui, local, outra. você vai em outra, vai visitar. Eu fui. Eu já falei várias vezes. E ia muito. Já falei em encontros aqui da mocidade, já falei na igreja também. Eu sou o rei dos foras. O meu sonho era casar com uma menina da minha igreja. Eu levei fora assim. E hoje tem até uma moça lá e fala: meu, que maldito dia que eu dei um fora em você. Eu falei: pois é, filha. Perdeu a benção, perdeu a benção. O trem vai. Exato, e não volta não. E eu agarrei esse trem no meio. Aí, ficou. Mas por quê? Porque o meu sonho, a minha dedicação em termos de critérios, era fundamental ser uma moça da igreja. Então, eu queria me relacionar, eu queria casar, eu queria ter uma família, constituir essa ideia de Deus, que é a família, o casamento, mas eu não queria nenhuma moça de fora. Eu tinha amigas, eu tinha uma grande amiga que estava muito afim de mim, na GV. Ela falava: meu, eu quero namorar com você, eu quero namorar. E eu falava... a gente era amigo e tal, mas eu falava: meu, não posso namorar com você. Caraca. Não, eu diria que eu sou um feinho elegante, mas eu sou bom de... Como diz um amigo aqui, eu sou bom de lábio. Um camarada nosso aí, ele fala: esse pastorzinho aí é bom de lábio. Um tranqueirinha nosso aí, gente fina pra caramba. Mas assim, eu tinha um exemplo em casa, um exemplo horroroso, vocês conhecem bem a minha história. Meu pai odiava crente, meu pai, sim, tinha pavor, né, de crente, né, não queria saber.
E eu via o sofrimento, a dor da minha mãe. E eu falava, eu não quero isso para mim nunca. Por isso que eu quero ter um relacionamento com uma menina cristã. Então, fé, essa questão de ser relacional, a questão de ter uma maturidade cristã, um equilíbrio na vida, porque não dá para você... Eu falei pra Érica, ontem tem que a ser gente uma mulher muito conversando... tranquila, porque o Alcendo é daquele que chega em qualquer lugar, gente, e abraça, e beija, e agarra. Se eu fosse... Simpático. Se eu fosse ciumenta, eu tava perdida. Não que eu nunca tenha tido ciúme, claro que eu tenho. Sim. Mas eu estaria perdida. Eu namorei... Não daria certo, porque o Alcendo é demais da conta. Eu namorei com uma menina 3 meses, lá da igreja de Ermelino, e... Eu tava falando pra Érica ontem. Terminei com a menina. Eu falei, querida, eu não quero uma policial divina na minha... Se você se incomoda... Porque eu tenho grandes amigos. A Érica vê. Quando eu me encontro com as minhas amigas, é abraço de longo tempo. A gente cresceu junto. E isso é uma questão de maturidade mesmo. Porque quando a gente se casou, e quando a gente tava namorando, eu era muito nova. Eu tive muita dificuldade para aceitar algumas coisas, claro. Mas eu fui entendendo. A gente tem que entender o outro. Quando a gente namora com alguém, a gente tem que entender que a outra pessoa está trazendo uma carga de dentro da casa dela, um jeito dela viver, que é diferente da nossa. Eu era super família. Eu não sabia o que era família fora da minha família. E o Alcindo não tinha a família referencial que eu tinha. A família dele eram os amigos. E são até hoje, são os amigos e muito presentes. Então, até a gente ter esse equilíbrio de eu entender que as amigas e os amigos são a família dele, enquanto a minha família é meu pai, minha mãe e agora, claro, meu marido. Dá muita dificuldade hoje em dia em namoros, em relacionamentos, por causa disso, porque a pessoa não entende isso. Aprende a ceder, né? Tem que começar a ceder. Você tem que entender que se o cara não tem uma família e ele tem nos amigos uma família, você vai ter que agregar eles. Eu acho que a parte chata é quando a pessoa já vem com aquela coisa na cabeça, tipo, não, eu sou desse jeito, vou querer a menina desse jeito. Se não for desse jeito, ou do jeito que me agrada, aí cai fora. E não. Os dois têm que sambar junto. Eu acho que é por isso que a gente fez essa pergunta dos requisitos, né? Porque às vezes os requisitos são além de um requisito que é o primordial, o cristão, a maturidade cristã. Vai além disso, só que aí você acaba não sabendo lidar com a diferença, né? Então a pessoa vai ter as peculiaridades dela que você vai ter que se acostumar, né? Tanto que... Você vai ter que saber lidar com isso. Tanto que é só o tempo, né? Sim. O tempo juntos. E aí vem essa ideia da diferença da paixão, que é sentimento, e do amor, que é atitude. Sim, mas que nem falou que lógico, a parte principal pra gente que é cristão é alguém que seja da mesma fé, porque os princípios são os mesmos e vai dar menos dor de cabeça. Dor de cabeça a gente ainda vai ter pra lidar com o outro. Vai ter, porque todo mundo pra vida. Adão, Exato. Mas, a natureza exato. Pra vida. Mas que nem aqui na igreja é engraçado, porque tem o pequeno grupo só dos meninos, aí na oração eles estão pedindo por meninas. Aí tem o grupo das meninas que estão pedindo por meninos. Mas quando eles se encontram, não dá certo. Aí eu tava pensando, tipo, tudo bem, se você for ver, tem bastante menina solteira, bastante menino solteiro. Só que eu fico pensando naquela coisa lá, todos são crentes. Então tem todos os pré-requisitos. E tipo, por que não tá dando certo? O pré-requisito o pré-requisito sexual da coisa. A atração física é importante? Aquela química lá, aquele sentimento lá. Tem que ter química, tem que ter esse negócio de chegar junto e nesse começo essa coisa da paixão, né? De você olhar o coração quase sair pela boca e você desejar estar junto, de você querer beijar a boca da pessoa, meu Deus do céu. Tem que ter o friozinho na barriga. Tem que ter. E tem que ter atitude. E eu vou dizer por que tem que ter atitude. Porque quando eu tava pra namorar com o Alcindo, na verdade, fui eu que fui até ele. Aí eu vou dizer atitude. Eu acho que às vezes falta um pouco de atitude. Fala dos meninos que não tem bem, atitude. Faz bem. Agora as meninas. Eu vou falar. As meninas aí, ó. Agora o jogo virou. Desculpa aí. Não, eu não digo. Agora o jogo virou. Não é Agora porque o jogo assim, virou. ó. A gente se conheceu, a gente conversava, eu mandava carta. Borogodó, Eu falava, meu Deus, não borogodó. chegava. Tinha Borogodó borogodó entre nós e ele não chegava pra pedir em namoro. E de repente eu fiquei sabendo lá Eu na era minha cauteloso. casa que ele tava namorando com outra menina.
menina. E eu falei, cara, o cara tá mandando carta pra mim, tá namorando com outra. Não é possível. Peguei minhas coisinhas, fui lá pro seminário que tinha... Ô, louco! Tinha Ô, louco! Como é que chama? Ô, meu bem, você me deixou em... Você me deixou em Você maus tava lençóis. namorando. Não, eu ainda mais Eu mandava as cartas pra você como amigo. Mas tinha Mas... aquelas palavras no meio, E sabe? quando eu comecei a namorar, É que nem você... hoje o povo manda WhatsApp, Sonho oi, manda coraçãozinho, contigo, manda sonho coisinha, contigo. entendeu? Ele desenhava o emoticon lá. É. Isso é uma coisa que Eu acontece só muito. comecei a enviar cartas pra ela Porque eu enviei a primeira. no sentido Boa, de namoro, de curti-la, de paquerá-la, quando eu falei pra ela, agora eu tô livre, eu terminei o namoro. Que foi um negócio muito traumático. Por quê? Eu fui até lá pra saber dessa história. Eu falei, peraí, ele tá Não, meu namorando bem, eu com já Que outra. papo é esse? Que papo é esse? Não, tá certo. Não, então ele já não tava muito bem com a moça, é verdade Tá. seja dita. E quando eu chego lá, ele fala assim, olha, eu sou predestinada tava pra bem, Érica. Não tava bem com a mulher, não tava bem comigo. Com ele, comigo. Não tava bem com a ela, namorada. ela é uma história tão triste que ela é solteira até hoje. E ela... Que foi, meu bem? Então, não fala ela, não. Não, vou Deixa falar pra o lá. nome, claro. Ela falou pra mim, ela falou, o único homem que eu amei e vou amar a vida inteira é Tá você. esperando eu morrer. Perder. Ela hoje tem, Alcine. acho que ela tem 46 anos de idade. Tá te esperando ainda. E, assim, fez opção na vida dela porque ela esperava se casar comigo e tal. Mas foi um negócio bem difícil, porque eu morava em São Paulo e ela morava em outro estado. Eu era seminarista, eu queria casar logo. Aí, e esse lance do, como diz lá na ZL, o borogodó, né? O tchan, química a da atração, coisa. a química, É. né? Nada desse negócio gente, de a alma gente- gêmea, A mas gente se encontrava, bateu, cuspia bateu. fogo assim, gente. Ah, Não, mas um esse negócio, essa química, não seria uma alma gêmea? Tipo, nossa, o santo bateu. Assim, Não. Com a cara. Não. Eu Porque Eu a química vejo- pode bater com Alma várias gêmea. pessoas Não. também, né? Sei lá. Alma Alma gêmea gêmea tem- é tudo é que tudo bate, igualzinho. é tudo igual. E E a gente só- é tão no diferente relacionamento a que dois. se... Eu e a Érica, Somos diferentes demais. se Isso é vocês bom, isso ficarem é bom. uma semana em casa, vocês vão dar risada. Isso é bom. A Érica tem o sangue espanhol, ela é elétrica. Quando a Érica tá brava, ela aponta o dedo, fala alto, grita, e eu fico olhando pra cara dela. Não dá, porque eu quero brigar, ele não E aí ela fica maluca, comigo, porque eu olho pra ela, fico olhando, aí Já ela... Tô esperando. Parece uma metralhadora, Aí eu falo, terminou? Já acabou? Já? Aí que fica mais bravo aí. Como assim Aí eu eu terminei? falo, beleza, quando você estiver calma, quando A você gente estiver termina de tranquilo, a conversar. gente conversa. Porque desse jeito que você tá, é impossível. Mas ele sabe que eu preciso, eu tenho essa necessidade de... Depois tá tudo certo. Aí resolve, aí resolve. Vocês falaram uma coisa interessante. Essa questão do... A gente pulou de um assunto Você- todo, né? Desculpa. mas é assim Vai, mesmo. Que vocês... você foi lá porque ele queria saber o que estava acontecendo e tal. E hoje em dia, tem muita gente falando sobre defraudação. Ah, ele me defraudou porque não Defraudar? sei o quê. Tirou da porque fralda? começou um relacionamento... Defraudação não, sei lá. Defraudar Começou um relacionamento e depois não quis mais. Ou começou a mandar mensagem e quando eu descobri, tava mandando mensagem pra vários. Qual que é o limite disso, assim? Ah, tipo, eu acho o que é uma cara questão tá de conversando caráter, com né, várias ao também. mesmo tempo. assim. Conversando com várias ao mesmo tempo. Ah, eu Qual acho- que- Os contatinhos, que você acha? contatinho. Hoje em acho dia se fala muito nisso. O que você acha? Porque ao mesmo tempo você tem que conhecer a pessoa, fazer amizade, querer conhecê-la mais. Qual que é o limite disso pra você? 3 mulheres. Não pode eu, passar eu creio que a palavra, eu creio, Nath e Breno, a palavra é questão de honestidade. Bom, eu tava, alguns até me interpretaram mal. Eu tenho amigos que ficaram sentidos, ficaram uns meses sem falar comigo, mas eu não tomei nenhuma iniciativa em relação à Érica daqui de São Paulo antes de terminar oficialmente com a moça lá que eu estava namorando. E claro que eu nem a expus, né? Eu falei para ela, é um problema comigo, eu não tô legal para continuar o namoro, mas e aí tal, eu falei, não,
vamos terminar. Quando eu terminei, aí eu acionei a Érica. Opa. Falei, Acionou. vamos sentar. Opa. Vamos sentar, vamos Mandar um conversar. fax. Aí a gente marcou de sair junto. Eu lembro que a gente foi até ver o Ricardo Gondim. Naquela época eu curtia muito o Ricardo Gondim. Nós fomos num culto que ele estava pregando lá na igreja presbiteriana da Penha. Pensei que era um show. Não, a gente era muito igrejeiro. A gente ia para as igrejas. E aí a gente... eu a pedi em namoro num ponto de ônibus, mas assim, depois de um processo terminado. Agora, o cara, eu já conheci, eu tive um amigo que o cara tinha uma namorada em São Paulo e uma outra no Paraná. Nossa. E a de São Paulo ele estava noivo. Quer Cara... dizer, é um problema de caráter mesmo, é eu um acho problema que é. de desonestidade e é anticristão, né? E aí um cara, que você vê a uma questão da menina que faz maturidade isso. cristã. Sim. Você vai até... O namoro é o tempo certo de você conhecer a pessoa. Olha antes. Vê como que é o proceder. Como foi o proceder, como é o proceder, como ele é em casa. Nossa, quer saber quem é a pessoa? Vê como que ela é em casa. Como trata a família, como trata as pessoas mais próximas. E aí, você tem uma noção de quem é a pessoa para você poder fazer esse investimento. Então, eu já tinha puxado a capivara do Alcindo, né? Nós estávamos conversando por carta há mais de quase um ano. Então, eu sabia quem era ele. Caraca, você está sem namorar, só conversando por um ano. Mandando carta, se encontrando nas coisas do presbitério. Caraca, Alcindo, você Algumas enrolou cartas bem, estão hein? lá em casa ainda. Eu Como joguei chama? umas fora, mas uma boa. Quando Oi? é da UMP, Um ano. não. os encontros Federação, das federações, Alcindo a enrolou gente trabalhou bem, junto. caraca. Eu Nós sabia namoramos quem 4 era, anos e perguntava 3 pro meu meses. irmão. Por mais que Caraca. meu irmão tivesse assim, porque era meu irmão, ele falava, né, um cara honesto, um cara bom, um cara estudioso. Então, assim, eu sabia quem era. Pra eu chegar no ponto de ir até ele pra dizer, olha, eu gosto de você, você tá com a menina lá, uma Érica de tão longe, e eu tendo aqui tão pertinho de você. Falou o nome da menina. Não, o que você falou? A outra Érica, então... Não falei. Soltou. Falei a outra. Então, A outra Érica, você Ô, falou. Érica, então praticamente E você lá? acabou escolhendo o Alcindo, então. Não, eu falei a Érica daqui. Deus colocou no meu coração um amor por ele, e eu fui lá e... Eu entendi, porque Deus falou comigo. Não, foi de Deus mesmo o nosso reencontro, porque eu, nesse período... Diz reencontro porque a gente namorou 11 meses. Nós terminamos, Ela fez o como ele acordo, disse, ela que fez eu o fiz um acordo. com Tá. Eu ele. dei a poupança, Porque ela eu deu era o muito pé. imatura, eu não entendia deu algumas coisas. Eu achava que eu não estava fazendo ele feliz. Então, eu decidi que eu não ia mais ficar com ele, porque eu não estava fazendo ele feliz. E nós ficamos 1 ano separados. E nesse período, eu falei, Deus me abandonou, porque nenhum beijo eu dei em ninguém. Caraca. Eu não consegui, Eu ninguém também se não. interessava por mim. Não, mas é aquela Por coisa. você se interessou, Não, né, quando você meu tá bem? solteiro, não aparece eu ninguém. namorei sem beijo, só curtindo. Uma moça que fez parte da minha história, mas aí ela acabou me traindo com outro cara lá e... Era pra ser a Érica mesmo. Não, e o nosso reencontro Era pra ser, gente. Foi uma O festa. nosso reencontro foi às Coisa de 6 Deus. horas da tarde, descendo a escada rolante do metrô Sé. Nossa. Eu descendo e ela do meu lado. Nossa. Nós Eu demos de olhei, cara ela um com tava o com um outro. chapeuzinho de africano, tava com uma amiga dela. 6 horas da tarde, eu tava... Dia aleatório, Nossa. assim. Eu eu quase tava morri. voltando do seminário que eu ia para um aniversário lá em Hermelino Matarazzo. E eu voltando do E trabalho. aí cruzei com ela no metrô, na estação de trem lá Lotada, só. do metrô, Meu lotada, coração lotada. quase saiu pela boca quando eu vi. Cancelou na hora. Eu mudei a fisionomia. Quando ele desceu e saiu, ele foi conversando comigo. Eu queria que você fosse no meu... Não, aí nós na minha marcamos, formatura. eu ia no aniversário da Cris, da nossa cunhada. Queria que você fosse na minha formatura, a gente podia se rever, conversar. E eu... Seu não, coração- pode... Nossa! Quando ele desceu, a minha amiga falou assim, cara, você ama esse menino. Tá escrito na sua cara que você ama. Eu falei assim, eu acho que sim. Aí chorou. Eu acho que sim. E aí eu fui diante de Deus. Falei, Deus, o senhor tem que ser muito claro comigo. Eu quero que o senhor fale comigo na palavra. Eu tinha o hábito de sempre estar tendo... eu lia
corriqueiramente a Bíblia e estava num processo de leitura. E no dia seguinte, Deus falou comigo, ali naquele texto, que não era assim, eu abri a Bíblia e achei. Não, eu estava lendo... Cântico dos Cânticos, eu estava lendo, e Deus falou comigo que era para eu ficar tranquila, que era Ele que estava nessa peleja, que era Ele que estava à frente. Crônicas 20. E que Ele ia me dar uma casa com argamassa colorida e pedras preciosas. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu chorei, falei, Deus... Se é da tua vontade, então eu vou escrever aqui tudo aquilo que eu quero que ele organize na vida dele, que mude, assim. E eu me proponho a mudar tais coisas. E quando nós nos sentamos para voltar, bateu muito. O que eu tinha escrito, ele falou assim, olha, eu me disponho a fazer isso diferente. Botar o pingo no i, né? E eu falei, eu me disponho disso. E aí ele falou, só que agora é para casar. Eu falei, pronto. É tô isso. algemada, já era, sou... Então namoro tem que ser pra casar, o desafio então. pra Érica... Sempre foi pra mim, que namoro sempre foi pra casar. E é engraçado, por isso que eu não creio nessa ideia da alma gêmea, porque a Érica, ao longo desses anos, ela se adaptou, porque a Érica era muito fechada com a casa dela. E ela confiava muito no pai dela, na mãe dela e no irmão dela. Então... E o meu convite para a Érica, eu falei, serei pastor, você vai ter que abrir o leque dos seus relacionamentos. E eu falei, eu tenho relacionamentos muito fortes, né? Então, se você se casar comigo, você vai ter que conviver com esses meus amigos. E eu os trarei em casa. Então, a gente... Amigos que não concordavam com o nosso relacionamento. Mas aí quebrou toda a barreira, né? Da primeira situação que a gente tinha. E isso passou. Porque a galera Somos tinha uma muito amigos hoje. pela de lá, pela Érica de lá. E aí foi uma confusão quando a Érica daqui chegou, né? Nossa. Mas aí nós aprendemos a nos moldar, né? E respeitar o estilo de cada um. Porque eu sempre falo, até naquele livro meu, Um Jeito Doce de Viver com o Seu Cônjuge, eu toco nesse assunto, que quando nós nos casamos, na verdade, nós nos casamos com 6 pessoas. Então, quando você for casar, Nath, você vai com o seu estilo. Em nome de Jesus. Gente, você vai com o eu seu aceito estilo. essa bênção. Vai casar sim. Fala mais alto. Menina, Só precisa menina de aparecer Deus. um homem de verdade, né? Vai aparecer. Machos. Um macho alfa. E crente, né? Em nome de Jesus. Você leva o que você aprendeu, mas você leva o seu pai e sua mãe. E o cara que você casar leva o que ele aprendeu mais 2. Então são família 6. vem junto, né? Não tem São como. 6 pessoas em casa. E por isso que tem que ter Cristo. Se não tiver Cristo, não vai. Eu fiz um casamento muito bonito. A gente estava sábado passado lá na Vila Rica. E no finalzinho do sermão eu falei, olha, Cristo precisa ser o centro do casamento de vocês. Porque se não for, não tem jeito de ter o conceito de felicidade divina nesse relacionamento. Porque são 6 pessoas. Você tem que aprender a conviver e ceder. A Érica tem um jeito que ela adquiriu, eu tenho um jeito também que eu adquiri, e a gente... Por isso que a gente por tá mais 21 que a gente anos. tivesse namorado, a gente namorou até um certo tempo bom para se conhecer, o que a gente tem que pensar é dar uma chance pro outro, porque às vezes a gente olha assim, quando a gente tá solteiro, olha pra pessoa e fala assim, não é exatamente aquilo que eu tô procurando. Mas se você não dá nem um pouquinho de chance para conhecer um pouco melhor as pessoas, não tô dizendo namorar com a pessoa, mas conhece um pouco mais, caminha um pouco mais. Porque você pode entender mais profundamente quem é essa pessoa. Como eu olhei o jeito do Alcindo, por que ele ficava tanto com os amigos, que eu não entendi aquela coisa, né? Eu com a minha família, ele não fica com a família dele, eu não entendo isso. E aí você dá a chance de conhecer do porquê, que essa pessoa é, por que essa pessoa é assim. Será que eu consigo conviver com essa pessoa mais pra frente desse jeito, né? Eu vou conseguir permanecer com ela casada
Porque a minha ideia sempre foi essa de... todo namoro que eu tive era para casar. Namoro não dá pra ser muito curtição, né? Eu acho que é uma falta de respeito para com o outro. Você desgasta o sentimento da pessoa, outra pessoa pode ter esse pensamento e você acaba frustrando a outra pessoa. Isso é verdade. E para você ir para um novo relacionamento, já vai com os 2 pés para trás. Porque assim, eu vou me entregar de novo e vai dar ruim. Vai dar ruim. Exato. Não dá. A gente tem que... Principalmente quem é cristão. Não pode ter esse cristão meia boca. Vamos tentar aí. Se não der certo, tá tudo certo. Não. Eu vou tentar namorar com essa pessoa porque eu tenho perspectiva de futuro com ela. Eu acho que tem que ter essa perspectiva e que você também tem que dar a chance de conhecer o outro. Né? Mesmo que não seja namorando, mas saindo. Sai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Conhece a família, convive com a pessoa, vê no que dá, pra depois você namorar. Isso é um papo bom a ser conversado com a pessoa. Acho que até um pouco antes de namorar também. Tipo, o que você pensa de namoro, de casamento? Gente. Vai ter tanto tempo pra beijar, abraçar. Né? Espera o tempo certo, conversa um pouco, conhece a pessoa. O mais importante é o ambiente onde essa pessoa fica a maior parte do tempo. Até porque quando você ultrapassa, às vezes, esse limite, né, físico, vamos dizer, o famoso ficar, né? Quando você ultrapassa esse limite logo no começo, fica muito mais difícil você ter esse pensamento, deixa eu ver se as ideias batem, deixa eu ver se não bate, porque você já ultrapassou esse limite, Mas né? tem limite no namoro? Tem que ter, gente. Tem limite? Isso aí. Produção, dá uma definição. Tem que ter, eu acho que principalmente para o cristão. Mas tipo, ficar de mão dadinha só. Ou pode dar umas bitoquinhas. O que é um limite, vai? O que vocês acham? Pode dar umas que é um bitoquinhas. Essa é uma boa pergunta. A gente tinha. Ou namoro de a corte. gente colocou, ficou bem claro entre nós falamos quais eram os nossos limites. Primeiro porque quando eu comecei a namorar com o Alcindo, ele já era seminarista e quase pastor. Depois que a gente terminou e voltou de novo, ele já era pastor. Então a ideia de que nós... Não, meu bem, eu ia ser ordenado logo em seguida, né? Então você já Já era terminou pastor. a faculdade já. A gente casou, você já era pastor. Entendi. Nós voltamos a namorar no dia 7 de agosto de 1997. Nossa, é muito E no bom. dia 30 Nossa, de memória agosto eu fui total, gente. ordenado. Eu sou péssima pra isso. E aí eu falava assim, eu não posso imaginar que lá na frente o Alcindo vai pregar sobre santidade no namoro e nós nos tocamos, nós tivemos relacionamento sexual antes do casamento, nós fizemos algo que decepcionaria Casamos a zerados, Deus e a os nós. dois, zerado. Então, Zero a balas, gente- sem nenhum uso. Da fábrica. A gente era inteira. beijo, um abraço na hora de ir embora e de longe assim, porque eu morria de medo Sem de fazer alguma mãos, coisa errada. sem mãos. Mãos não entram na Havia jogada, então. desejo, havia atração, E de- mas sabíamos nos de ferir o portar. caráter mesmo de Deus. Eu não queria decepcionar a Deus, nem a mim mesma, porque eu acho que eu ficaria muito constrangida diante de Deus. E também o ministério. Sim. Porque era muito importante para mim essa questão da santidade. Então, nós tínhamos limite mesmo. Era pegar na mão, era um beijo na hora de ir embora, um beijo um pouquinho mais fervoroso, né? Mas já mãos vai não- embora. Mãos não participam. Não. Nem mão na retaguarda, muito Pela menos na graça de- frente. No máximo era na cintura. Na Pela cintura. graça de não Deus. pode passar do tipo de onde fica o cinto. Não, nem. Do cinto pra Não, na baixo não parte de pode. baixo, na parte Pela de cima, graça na de parte Deus, da frente, nunca não. toquei Não em pode nenhuma encostar na calça parte. jeans. Não pode encostar na calça jeans. Oi? Não pode encostar na calça jeans. Era máximo, era mão na Não, cintura. nunca. Mão na Sim. cintura, mão na Porque- cabeça só. Que é o seguinte, pra. Porque a gente sabia que se passasse disso... Ih, esquentar. quer falar, hein? É o borogodó A gente do ia- Alcindo. A gente ia dar ruim, então eu mandava ele embora mesmo. Eu falava assim, vai embora pra casa, vai, tchau. com Já Deus. tá bom. Por hoje é só. É que assim, pessoal. na minha cabeça sempre rolou aquele texto de 1 Tessalonicenses 4. Que cada um saiba possuir o seu vaso em honra, não na prostituição. Então, eu sempre olhei para a Érica pensando no que poderia acontecer, no desrespeito que eu provocaria na vida a ofensa e o desrespeito que eu provocaria no relacionamento com meu sogro e minha sogra. Eles eram os pais, né, da Érica. E eles estavam me dando a oportunidade de cuidar dela e nós dois nos prepararmos para o casamento.
Então, na minha cabeça era muito simples. Eu só posso atravessar a avenida da sexualidade quando ela for minha. No dia que o nosso casamento, a gente não pode separar de jeito nenhum. Foram 7 pastores que realizaram Fizeram o nosso casamento. 14 mãos Botando a mão que em cima. impuseram lá na nossa Caramba. bênção. Lotou lá. Tem a foto lá. Muita mão pra pouca cabeça. E a gente prometeu para Deus, né? Sim. A gente não prometeu um para o outro só. A gente prometeu diante de Deus Que são os estaríamos votos, né? juntos. São os votos. E o Exatamente. voto eu sempre pensei, porque, na verdade, se eu tivesse qualquer relacionamento com a Érica antes do casamento, eu quebraria o meu relacionamento primeiramente com Deus. É a ideia de José, de Deus, quando ele fala para a mulher de Potifar, sai fora, moça. Como eu pecaria contra o meu Deus? Você tem um marido, eu posso tocar em tudo, menos em você. Então, como eu cometeria tal erro, tal pecado, pecando, entristecendo meu Deus, eu não posso. Então, na nossa cabeça era muito simples, a gente tinha. Por isso que essa ideia do casal, de namorado, ter maturidade para ter o controle, porque a tentação ela está aí, a tentação não é pecado, faz parte do processo do nosso desenvolvimento. Mas quando a gente dá sentido para a tentação, dá abertura para a tentação, aí a gente peca. Que aí a gente acha que a gente pode ir até esse limite, mas o limite vai aumentando. Vai, né? E aí você perde a razão. E você perde a espiritualidade também. Então, nós tínhamos a plena consciência. Quando fervia, porque assim, a gente fala, não, você tem que combater o seu desejo. Não, você não tem que combater o seu desejo, porque nós somos seres... Somos seres sexuais. Você tem que resistir à tentação. Você tem que fugir dela. É o que o texto de Tiago mostra para nós. Mas, assim, a gente tinha plena consciência. Então, quando eu estava muito elétrico, estava a 1000 por hora, moço novo... E você que sabe. 20 e poucos anos. Cheio do borogodó. Aí a gente falava... Teve dia da Érica falar. Teve dia que eu falei, preciso ir embora. Hoje não vai rolar. Se a gente ficar aqui, o negócio vai ferver. E a gente evitava mesmo, gente. A gente saía muito em grupo. Sim. A gente evitava ficar muito tempo sozinho. Na verdade, eu acho que a gente só ficou sozinho no cinema. É verdade. Só isso quando porque... os meus pais não iam com a gente. Porque às vezes eles iam com a gente. Caraca. Mas não era porque a gente queria vigiar, é porque eles eram boas companhias mesmo. Sim. Na sala, meu sogro dorme até hoje. Mas às vezes ele acorda. Tô de olho aqui, hein? Eu tô vendo. E a gente olha assim, a gente do lado. E aí Mas assim, isso tudo passa pelo respeito. Eu falava, eu não posso tocar na Érica antes dela ser minha. Não é uma propriedade minha. Eu tinha que ter esse respeito para com ela. E também a minha hombridade, né? Eu pedi a Érica em namoro e os pais dela aceitaram, né? Então eu tinha que ter eu pedi 2 vezes. De casamento também. De casamento na mesa, eu falei, Senar, se eu quero me casar com a sua filha, eu tô pedindo a mão dela. E eu vou dizer pro senhor, eu só devolvo ela no caixão. Exato. Ou então, se eu morrer primeiro, vocês me levam. Ele ficou com o olho arregalado, encheu assim de lágrimas, durão, né? Mas ali ele percebeu que era sério mesmo, que o negócio era farra. Mas você, que nem essa questão do relacionamento, você acha que um dos maiores culpados, que nem de hoje, molecada que da igreja tá solteira, ou fora também, essa questão da maturidade. Érica, o que você acha que tá faltando nas meninas? O que você acha que tá faltando nos meninos? O que vocês acham? Tipo, por que tem tanto solteiro aí? Eu acho que é a prioridade. A minha prioridade sempre foi, claro, ter uma profissão. Eu me formei antes de casar. Mas nunca foi de não construir com o meu marido esse meu lado profissional. Entendi. Eu sempre sonhei em construção com o meu marido, com a minha família, de tudo. Então, assim, eu não fiquei esperando algumas coisas. Às vezes eu vejo, né, os meninos, as meninas, eu vou primeiro fazer
o intercâmbio, eu vou primeiro fazer tal coisa. Terminar eu meu vou, mestrado, vou doutorado. fazer primeiro eu vou ter a casa, depois eu vou ter o carro. Gente, Até a já deu ideia é 40 anos, construir eu acho. junto. É construir e fazer junto. É A Érica mais fez gostoso. pós-graduação no Mackenzie, a Isabela tinha 1 ano de idade e ficava comigo. Bebezinho. Quando ele não ficava, a Isabela ia no carrinho comigo para pós-graduação. E o Senhor nos sustentou. Em nenhum momento nós deixamos de ter as coisas que desejamos. Tivemos muito mais do que o que nós quisemos, que a gente planejou um dia ter, porque nós deixamos de fazer coisas relacionadas à nossa profissão, à nossa maturidade profissional. E por causa disso a gente não teve? Não, pelo contrário. E o mais gostoso foi construir isso junto. Eu acho que hoje falta essa ideia de que eu preciso ter tudo antes para quando casar tá tudo certo. Não. As coisas E não acontecem é assim. naturalmente. Exatamente. E não é assim, gente, porque quando a gente casa é uma nova vida de um outro jeito e pode ser que aquilo tudo que você construiu, por exemplo, eu que fiz uma faculdade, não exerço essa minha primeira profissão, eu mudei de profissão exatamente por causa do pastorado do Alcindo. Porque eu era fonoaudióloga, falei, eu não sabia para onde eu ia. Eu podia ir para o fim do mundo. Como é que eu vou ser fonoaudióloga lá? Na minha cabeça não... Aí eu falei, não, o senhor me dá uma luz. Eu falei, professora em todo lugar. Vou ser professora. Que legal. E aí as pessoas perguntam, por que você mudou de profissão? Acho que em primeiro lugar por causa disso. Porque eu não sabia para onde eu ia. E eu falei para ele, eu vou onde você for. Aonde você for, eu vou. Eu tô com você em todo lugar. Pode ser que muitas vezes eu não concorde com algumas coisas, mas... se você for, eu tô junto. Sim. Essa ideia de você ir com a pessoa, de você estar com a pessoa, de você fechar com a pessoa, também tem que estar nesse momento que você está procurando alguém. É um companheirismo, né? Ser parceiro. Eu acho que falta isso hoje. Sócio. Nisso, né? Eu quero construir tudo antes para depois tá Tá tranquilo. fácil, Aí tá com 50 anos e você não vai desfrutar de nada junto com a outra pessoa. É verdade. Porque você vai estar velho e cansado. Nossa, imagina ter pique pra ter um filho depois. Nossa. Né? Com respeito aos rapazes... Falta um borogodó, um perfuminho aí, a galera. Vamos se arrumar melhor. Não, cara, eu acho que assim... Eu penso que falta coragem. Vai, Nath, sorri agora, vai. Falta. Ele tá me medindo bastante. Falta determinação e essa coisa que a Érica falou, eu fico tão triste quando a moçada chega para mim e fala, pastor, eu vou casar depois dos 30, porque eu preciso comprar meu apartamento, eu preciso ter a minha viagem internacional, meu intercâmbio, e eu preciso terminar minha Eu preciso MBA. curtir a vida antes de casar. Meu, gente, Aí eu curte fico junto. triste, mas eu falo pro cara, Depois eu que falo pro casou, cara, 70 anos triste. Então. Faz tudo isso casado. Faz tudo isso casado. Porque nós veremos um problema sério nessa geração mais nova. Porque está deixando para casar mais tarde, para ter filhos mais tarde. O pique, por exemplo, meu pique hoje da Isabela com 12 anos não é o mesmo pique que eu tinha quando eu estava com 30 anos. Lógico. Você perde muito. Por isso que eu sempre falo, fico super feliz quando o casal casa bem novo, porque assim você Vai desfrutar, você desfruta de todos os processos na maturação, no desenvolvimento, no crescimento, nas conquistas, os dois juntos. A gente casou bem novo, né? A Érica, claro, era muito mais nova do que eu. Eu tinha 22. Eu estava com 27. Não, você estava Tá com 20, 21 21 e eu para estava com 22, 27. A gente já ia... Nós comemoraríamos já na sequência, porque nós casamos em maio, aí em julho eu faria 28 e eu 22. a Érica em agosto 22. Mas assim, foi muito bom. Claro, nós sofremos bastante, principalmente o primeiro ano. Nossa, era a crise do papel higiênico e da pasta de dente. Meu Não, Deus. eu todo metódico, perfeccionista, não com toque, jamais. É porque ele é o organizado e eu sou a bagunceira. Nós Mas, somos o assim, casal a ao Érica- contrário. A Érica, ela saía do chuveiro, largava a toalha na cama, largava tudo. O tênis na porta. E eu todo organizadinho, né? O carro da Érica, bom, o carro dela é uma história hoje até é hoje. É um guarda-roupa aqui. né?
É de tudo, porque o Você meu entra carro no ali carro pode da ficar. Eu Eric, tenho entra esse no meu problema. carro, a Você já sabe quem diferença... que é já. A diferença total. é assim, é Gigantesca. brutal, é astronômica. Mas eu creio que o que falta mesmo, e talvez seja um processo dessa geração atual, o medo. Se você levar um fora, se não der certo, ok, parte para outra. O medo Não da tem frustração problema. hoje é extrema, gente. Eu nunca vi coisa igual. Ô, Como o povo levei 20 sofre. foras. 20 foras. Ai, não posso me frustrar. Gente, levanta. Você vai chorar uma semana, mas depois você tá de volta. Levanta e segue. Então, eu creio que falta muita coragem, assim, determinação e vencer o medo. Pode dar certo? Se der certo, ok, casa e tá na graça. Sim. Pode não dar certo? Pode. Mas aí você Mas não se levanta arrependa e de vai. tentar. Eu Exato. acho que tem. Se você viu que é o cara ou que é a menina, investe. Corre atrás. Eu acho que tem que correr mesmo. Antes de eu casar, eu namorei com 3 meninas. 4, mas uma foi... Nem conta. Nem conta. Sempre tem o nem conta. conta, né, bem? Evelyn, Érica e Érica. Uma Érica com K e outra com C, uma sem acento, outra com acento. E várias possibilidades, né, amor, que não chegaram ao final. Várias possibilidades, várias paixões frustradas. Sofri barbaridade, principalmente quando era mais novo. E sofri também bastante preconceito, porque eu era bem humilde. Eu lembro de uma mãe de uma filha que eu estava apaixonado por ela. E a mãe que deu um fora em mim, não foi nem a filha. A filha não teve coragem. A mãe falou para mim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você se afaste da minha filha, porque a minha filha não vai se casar com um pé rapado como você. Ô, louco, na cara dura. Falou Você tá com maluco. todas as letras, eu tava na casa dela. Depois desse dia, eu nunca mais procurei qualquer relacionamento com ela. Por causa da mãe dela, né? Sim. Que ficou bem decepcionada, né, com a minha figura. Hoje a mãe dela deve, sei lá. Tem arrependimento. Deve sim, porque essa moça teve sérias dificuldades nos relacionamentos que ela experimentou. Caramba. Mas assim, a gente precisa ter coragem e assim ir para as cabeças, um termo na ZL, né? Ir para as cabeças, E não tem uma idade do tipo, já passei dos 35, já era, vou não ficar tem. pro celibato. Imagina, Alcino, você fez um casamento. Conta esse Eu casamento. vi a menina, a moça, né? Já uma senhora. Um dia fui visitá-la e Senhora do tipo, Sim, ó. 55 anos. Nossa. E Nunca. ela tinha um garoto, já tinha terminado todo o processo, nunca casou. E ela teve a experiência com Deus, foi aceita por Cristo. E aí um dia visitando, ela falou, pastor, será que tem chance para mim? Eu tô com 54 anos de idade. Nunca tinha casado? Será que Deus... Não, nunca casou. Será que Deus ainda tem um homem preparado? Aí eu falei para ela, querida, oremos por isso. Coloquemos diante de Deus, é um desejo seu, um sonho seu. Sim. Deus pode ouvir a sua oração e pode dar um marido. No outro ano, ela estava com 55 anos, estava fazendo o casamento. Caraca. E aí, quando eu fui fazer a cerimônia das alianças, para ela repetir, ela falou, pastor, tem jeito mesmo pra vida, né? Falei, claro que tem. Casou com 55 anos. E nós ficamos sabendo, recentemente, uma moça da Igreja da Lapa, que ela pedia para eu orar por ela, eu falava, vou orar pela sua vida. 70 anos, casou, 70 anos. Ó, sim, vou pedir pra você orar por mim agora. Oração é forte a sua. Indo mais agora pro final, né, que já tá acabando o nosso tempo, que conselho vocês dariam pra uma pessoa, pra solteiros que estão à procura, que estão... Qual o conselho vocês Passem dariam? perfume. Além deste Passem conselho, perfume, borogodó Isso é bom. e muita Bíblia. que conselho vocês dariam? Pra quem tá solteiro, se frustra muito. Não se reprima, não se reprima. Busquem pessoas que tenham... que você consegue ver o caráter de Cristo nelas.
Né? Mesmo que a pessoa... Porque todos nós somos pecadores, que ela seja falha, tudo, mas que você veja que a pessoa está buscando a Cristo. Acho que é a primeira coisa que tem que ser alguém que tem o mesmo tipo de relacionamento que você tem com Deus. E busquem no lugar certo, né? Busca dentro da igreja. Sem galinhada, né? Sem galinhada. Não vai ficar conversando com 5 de uma vez. Uma de cada vez, por favor. Se não der certo, aí parte para a próxima. Não fica ficando, né? Ficar, eu acho que é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu acho que ficar é como você dizer assim, olha, eu tô usando aqui o papel higiênico, joguei fora, agora vou pegar outro pedaço. Acho que isso não é legal. O ser humano não é descartável. Exato. Isso é muito ruim, né? Se você vai com a intenção de ter um relacionamento com a pessoa e com a intenção, não assim, eu vou namorar com você porque eu já vou casar. Não, mas a tendência é essa. Vamos caminhar para isso. Né? Que tenha realmente um relacionamento com Deus, acho que é o primordial. Que busque em primeiro lugar o reino. O resto, Deus vai cuidar. Eu sempre pensei sobre isso, sempre achei que era dessa forma, e a gente tá junto aí por causa disso. Eu creio que é oração, conhecimento e ação. E ação. Tem que orar e assim, não ficar... porque assim, nós temos na teologia a gente chama de cooperação. Deus é soberano. Deus que determina com quem nós nos casaremos. Mas Deus nos dá, nesse processo de cooperação, a iniciativa. Né? Ele vai trabalhar todos os processos, todos os acontecimentos, todo o nosso desenvolvimento, mas como seres humanos que cooperamos e somos os vice-gerentes da criação, Deus nos deu os olhos para vermos a moça ou o rapaz, Deus nos deu o gosto, o estilo, e Deus também nos deu essa questão da atração. A atração não é pecado, o desejo não é pecado. Então nós desejaremos uma moça, nos atrairemos a ela, e Deus mostrará com o tempo. Então a gente ora, pede direcionamento, pede esse discernimento, eu diria que esse feeling divino, para você perceber, e aí no conhecimento da pessoa você vai descobrindo, você vai percebendo a vontade de Deus. Digamos aqui, Nath e Breno, vocês começam a namorar. A Nath vai começar a analisar, o Breno gosta disso, mas isso aqui dá para eu conciliar, dá para eu me adaptar. Não, mas isso aqui, não, vou conversar com ele, isso aqui a gente precisa definir. E o tempo, 1 ano, 2 anos, eu sempre recomendo que namorem em 2 anos. 2 anos é o tempo já dá para ter uma noção, para você saber se é difícil. Porque assim, por isso que esse lance de alma gêmea não bate. Tem estilos diferentes, tem formas diferentes de lidar. A gente pensa em alma gêmea, parece que tem que ser igual, né? Tem que ser parecido. Só que você... O que é casamento? Casamento é você se adaptar com o outro, mesmo com as diferenças, e você topa, pela graça de Deus, viver o resto da vida. Quando você faz o voto lá, até que a morte nos separe. É um desafio. E aí, por isso que eu sempre falo até lá no livro, casamento é vitória e derrota, renúncia, abnegação, construção, desconstrução em alguns detalhes. Que começa no namoro. É começo, é recomeço, e o namoro é o estágio para o casamento. É abnegação de novo, é tristeza, é alegria, é vitória, é felicidade emprestada pelo Senhor, mas tem tristeza. Só que casamento começa assim, e os dois vão no processo divino, nesse estado de convergência. Então, se fosse para dar dica, vão para a avenida, vão para... Tem uma amiga nossa, eu estou à disposição na rua. Claro que, entre aspas, né? Não vamos banalizar. Estou na pista. Né? Sim. Estou na pista. E assim, não tem que ter medo.
eu namorei com meninas e alguns amigos falavam, cara, essa mina é mala demais. Eu falava, vou conhecer, vou ver qual que é a da mina. Na época a gente usava muito esse termo, mina. Hoje nem usa mais, né? Mas assim, aí essa menina, eu percebi que realmente não dava, era ciumenta, era obcecada, a menina queria me colocar numa redoma, eu falei, tô fora. Bota a menina chorou, foi embora da igreja, mas paciência. Aí com outra, tentei, eu falava, essa é mais top, mas chegou um determinado momento, na encruzilhada, eu falei, não está encaixando. E aí, quando chegou a Érica, da primeira vez a gente teve o rompimento, deu lá liga, no né, acordo. Amor? Deu liga. Mas aí eu percebi, ela me atrai, eu a desejo, e ela bate com o que eu espero de uma mulher. E claro, Deus foi mostrando. Nós, na segunda volta, nós namoramos 11 meses, na segunda, 3 anos e pouquinho. Eu sei que na soma a gente namorou 4 anos e 3 meses. E aí bateu. E quando a gente voltou, eu falei, a gente está voltando para casar. Eu não vou te enrolar, não. Eu quero casar com você. Nesse dia 7 de agosto de 97, eu falei para ela, a gente está voltando para casar. Lembrava que ele falou que era para casar. Para casar mesmo, não quero mais, não quero ter... ficar enrolando. Não quero mesmo. Tanto que a gente já começou a mexer na estrutura para casamento mesmo. Sim. Legal. E seguimos em frente. Legal. Mas a gente precisa vencer o medo. O medo, a insegurança. A rejeição. O medo da frustração é muito grande. Beleza, vai fundo. Quem quiser falar comigo sobre fora, eu sou o rei dos fora. Pronto, o podcast a gente pensa. E hoje eu olho pra mulherada que eu levei ao fora e falo, Deus. Eu era míope na hora. Obrigado, Jesus. Obrigado. Não ia rolar com essa moça aí. E vocês têm alguma recomendação de livro, filme, música, não sei, sobre isso, sobre esse... Música é Dona Roupa Nova. É a nossa música. Livro tem um monte. Tem um livro, Amantes e Amigos, do Joey Bick. É da Vida Nova, é um livrinho fininho, mas que livro maravilhoso. Fala sobre sexualidade, fala sobre casamento, fala sobre relacionamento. Top, Joey Bick. É um livro azulzinho, que eu recomendo para todos. Tem um livro, Preparando-se para o Casamento, do John Piper. Excelente livro, top. Eu creio, é um livro para casais casados, mas eu creio que todo jovem que está noivo precisa ler esse livro do Gary Chapman. Tem uma galera que critica o Gary Chapman, mas o cara tem uma sacada com esse negócio das 5 linguagens, mas tem um livrinho bem pequenininho, lá dos post-its, como mudar o que mais irrita no casamento. Nossa. Você precisa ler antes de casar, porque aí você já sabe como se comportar. Entendi. É muito legal. E tem um recente do Tim Keller, tem 2 do Tim Keller que eu recomendo. O primeiro é o Significado do Casamento, top. A Vida Nova fez uma reedição com perguntas, muito legal. Tipo As 5 Linguagens do Gary Chapman, com as perguntas no final. Muito top. E tem um do Gary Chapman que acabou de sair recentemente, o ano passado, Nascimento, Casamento e Morte. Legal. No casamento, é um azulzinho. Na ideia do casamento, ele mata a pau. Que legal. É um livro extraordinário. E o meu, que eu tenho recomendado, não posso falar de mim. Lógico que pode, por favor. Tem que recomendar. Um jeito doce. Faça aqui. Um jeito doce, e o outro lá, o que acontece lá em casa, que explodiu aí, vendeu pra caramba, porque é um livro que
eu falo de tudo, né? Falo da menina que engravida, falo do cara que vira gay, falo do cara que teve o segundo casamento. E, que legal. toda essa estrutura. Falo de drogas, falo de tudo. Bacana. E falo de namoro. E usei um livro do Jean Francesco. O livro do Jean Francesco sobre... Jean Francisco, coisa de boiola, Jean Francesco. Eu acho que eu já li o livro desse cara. Muito legal, ele falou aqui, mas é muito dó. Isso, vermelhinho. Como chama? Fez uma reedição. Acho que é... Eu tava tentando lembrar o nome pra falar, mas eu não lembro. É sobre namoro Acho do que é Jean namoro, Francisco. sexo e casamento. Alguma coisa do tipo. Só jogar lá no Legal. Google, O nome que é dele bem já- top. E aí, quando o casal tá próximo, eu sempre recomendo, quando tá próximo do casamento, Lê o livro de Cantares. lê o livro. É quase Cantares, amigão. Eu tava lendo e eu tava em Garatá em férias. Na nossa lua de mel, ele recitou pra mim, nas nossas noites de núpcias, ele recitava pra mim Cantares. Gente, por favor, Olha aí. meninos, Aí, façam isso. Milton, ai. Seios torneados como de gazela. Vai, Falei. Foi lindo. Falei, os teus seios Menino, são não, como não fala isso não. as torres de marfim. Tu és como um exército entre as Ai, que bandeiras. Isso sim. Foi Tu és um jardim regado. Esse eu recitei na lua de mel. E você, Érica, alguma recomendação pessoal, um filme? PS eu te o amo. filme, eu acho que a gente que quem tem que ver, que é essa ideia de que a gente vai pra Não, um eu nem relacionamento. terminei, Breno. Você me cortou, velho. Ai, caramba, É que não. Eu ia ele falar deu- do livro. Continua. Que é quase Cantares, é velho. verdade, Me Eu cortou, quero velho. comprar esse, eu também quero. Kevin Lehman, Entre Lençóis. E é E aí eu muito tava engraçado. falando que eu tava em férias lá em Garatá, num sítiozinho que meu sogro e minha sogra têm. E aí eu lendo o Entre Lençóis e rindo. Aí a minha sogra falava, lê aí pra mim. Eu Ai, falei, meu Deus. É meio confidencial. Pode ler aí. Um tal. parágrafo só. Aí minha sogra rachou o bico e falou, eu quero ler esse livro. Quero esquentar a minha relação. Caramba. Ótimo. Legal. É claro que ele é americano, tem toda uma cultura, e o livro tem a cultura americana e tal, mas eu recomendo. Que legal. É extraordinário. Legal. Entre Lençóis, de Kevin Lehman. É um calhamaço assim. É para casados esse mesmo. Não. É para Recém-casados. casados também, mas é para quem tá noivo e vai se casar. Tá. Porque ele trabalha Legal. lá a questão da sexualidade, da atração, do Que legal. desejo. Muito top. Vale a pena ler. O Gu, que vai casar já, né? Vai casar o ano que vem. Tem que ler com a Bianca esse livro. Ó, recado ele vai ouvir aí. Bianca vai ouvir também. Toda a beleza? igreja vai ouvir também. Vai lá, Érica, você. Eu recomendo o filme História de Nós Dois, né, amor? O broto lá da Michelle Pfeiffer com o Bruce Willis. Tá. Maravilhoso o filme. Antigo, É bom mas quem vai que os filhos começar saem a pro namorar com alguém ou acampamento e está eles namorando. se separam exatamente na época. É bom pra entender essa ideia de que a gente leva as pessoas Sim. pro casamento, para o relacionamento a dois. E é muito, muito bacana de ver. Legal. Que legal. E o resto ele já falou, né? Todos os livros Não. que... Todos os 15 livros aí. É. Mas é bom, quanto mais indicação pra gente que Não, tá à muito procura bom, dessa bom. coisa. Todos os casais que estão para se casar, eu dou toda essa relação. São Que 10 legal. livros e acho que 10 E depois dá uma prova escrita no final. Agora, tem um filme que nós assistimos recentemente que, assim, ele é para lá de profundo. Provavelmente ele tem atores seculares, mas deve ter sido alguém cristão que fez o roteiro desse filme. Somos Todos Iguais. Já ouvi falar, já. Por que eu indico esse filme para casais de namorados e casais casados? Porque primeira temática é o perdão, né? O marido traiu a Não esposa conta. e não, Deixa meu ver. bem, Vai dar Só uma spoiler. sinopse. traiu a esposa e a esposa ela é cristã, muito temente a Deus. Ela perdoa o marido e
convida o marido para viver a realidade dela, o dia a dia dela. E ele é um cara muito famoso, é um cara que é vendedor de quadros, ele ganha milhões de dólares e ele tem uma agenda louca. E aí o cara começa a se desfazer da agenda, negar alguns compromissos importantes que os caras até falam, meu, você tá de brincadeira, você vai cancelar esse evento? Vou porque eu tô com a minha esposa, eles vão atender uma espécie de abrigo para o pessoal de rua. Não conta mais. Aí, Não nesse conta, filme... homem. Não, claro. Deus. Calma, meu bem. Não. Parte pro O final. que a gente da história. aprende nesse filme? Perdão, renúncia e como você aprender a se relacionar com o outro e descobrir o outro nesse relacionamento. O que o outro gosta, o que o outro faz, como é a fé. Esse cara, ele é tocado pela fé da esposa. E aí acontece um monte de coisa. Entra um personagem que é um cara que sofreu abusos e foi uma espécie de escravo em pleno século XX nos Estados Unidos. E ela, junto com o marido, tentam aproximar esse cara sofrido. E ela é branca. E quando ela dá boa noite para ele odeia a figura dela. E aí eles trazem esse cara para casa deles. Entendi. E aí é um negócio assim muito profundo para aprendermos sobre relacionamento. Que em legal. casa, na Que legal. sociedade, bem top. Muito Que bom. legal. Ó, pra gente encerrar aqui, então a gente separou aqui um versículo sobre esse assunto, assim. É de 2 Coríntios 6, 14 ao 15. Por favor, madame, faça as honras. Vamos lá. 14 ao 15. Isso, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o inimigo? Exato. Então, o que a gente aprendeu aqui com vocês, agradeço aí a presença de vocês aí, que realmente, parte principal é a mesma fé. A mesma fé. Com os princípios alinhados, o restante a gente samba aí pra se encaixar O melhor. Espírito Santo do Senhor maturidade. ajuda. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso. Prazer Nath. nosso. Responderam Verdade. todas as perguntas aqui da Respondemos. Nath. Aqui, eu agradeço mesmo de coração. E serão convidados mais vezes aí pra gente ouvir os foras que... Dá pra ouvir. Nossa, Não, assim, outro eu quero doutor. só ouvir os foras. Fiquei Nossa. curiosa. Olha, é história, viu, gente? Aí a gente Esse precisa tem. de um podcast de 5 horas, Nath. Olha, cada fora tem uma Tentativa e história. erro foi bastante. então tá bom, marcado, gente. então. Gente, muito obrigado pra vocês. Obrigada, Boa valeu. noite, ou boa tarde, ou bom dia pro pessoal que tá pra quem assistindo. tá Boa tarde. escutando. aí. Aqui, mas quem vai assistir... Então, até o próximo podcast do Somos. Valeu, galera. Valeu. Abraço.